Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu caro irmão, assiste o nosso vídeo. Caso você goste, fica aqui o convite para você se inscrever. E você que já acompanha o nosso canal, meu caro irmão, que faz parte dessa humilde família, muito obrigado. É graças à sua audiência que a gente continua aqui no ar até os dias de hoje, tá certo, meu irmão? E hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito falado aí por outros canais, principalmente aqueles que ficam endeusando o Nostradamus, né? Esse cara que para mim, eu já falei dele aqui, era um verdadeiro Zé Ruela, não passava de um bruxo e, portanto, profecias dele não poderiam ser profecias, porque profecias vêm de Deus. Ele não era o profeta. Na verdade, ele era um bruxo, adorador de Satanás, servo de Satanás, e nesse caso apenas adiantava alguns desses planos dele que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Essa é a minha visão de Nostradamus e você não é obrigado a concordar, mas é assim que eu penso e eu faço questão de deixar isso bem claro aqui nesse canal. E essa minha opinião é baseada em coisas que eu já estudei sobre ele. Agora, falando sobre essas profecias que estão falando que vai acontecer, eu digo, olha, como eu acho o Nostradamus um Zé Ruela, eu vou procurar se existe alguma falando sobre o cristianismo, alguma profecia dentro do cristianismo. E eu encontrei um padre capuchinho, inclusive tinha as estigmas de Cristo, e ele também fez uma profecia para o final do mundo. E desde antemão, né, eu vou dizer que ela gera muita discussão entre evangélicos, entre católicos, até pela visão do padre ser altamente católica, você vai ver isso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ver essa profecia dele, né? Até porque ele diz que foi o próprio Cristo que revelou para ele. É claro que a gente sabe que o Satanás também se faz, né? Ele é um mentiroso, ele pode se disfarçar de anjo e talvez até do próprio Cristo para enganar os outros. Mas enfim, eu acho que vale a pena você assistir, família, porque ele fala uma coisa muito interessante que é sobre os 3 dias da escuridão. Caso isso aconteça no mundo, as pessoas não devem nem colocar a cabeça na janela, porque demônios supostamente vão estar na terra fazendo mal, causando desgraça no mundo. Então, você vai ver isso aqui, a gente vai narrar essa carta do padre que foi escrita em 1950 e que até hoje ela deixa as pessoas apreensivas, prestando o máximo de atenção nesses 3 dias de escuridão. Sempre que tem um eclipse, né, as pessoas ficam com medo, ficam com cuidado. Então eu acho que muito desse medo vem a partir dessa carta. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a sua manga rosa e vamos iniciar o nosso quadro. A carta de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. Mantenha suas janelas com cobertas e não olhe para fora. O que você ouvirá agora é uma tradução de uma cópia de uma carta pessoal escrita pelo Padre Pio, dirigida à comissão de Erosbank, nomeada pelo Vaticano, que atesta a verdade e a realidade dessas revelações sobre os 3 dias de trevas, feita por Nosso Senhor ao Padre Pio, um sacerdote capuchinho com estigmas. A data é 28 de janeiro de 1950. Mantenha suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual. Também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Orem com os braços estendidos, ou proste-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa. Guarde alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem, estou no meio de vós. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante a avaliação dos riscos dessa aproximação. A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço. Desde o início do mês, nada menos que 39 asteroides grandes se aproximaram da Terra. Um deles, com quase 100 metros de diâmetro, chegou a apenas 4,5 vezes a distância que separa a Terra da Lua, bem perto para os padrões espaciais. Outro asteroide, com o triplo do tamanho, também chamou a atenção. Passou a 8 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Há um ano, um meteoro muito menor se despedaçou sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. A bola de fogo alimentou o temor de um dia sermos vítimas de uma colisão grave, como aquela que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Esse perigo levou representantes de agências espaciais de vários países a formarem um grupo para decidir o que fazer se um corpo celeste se tornar uma ameaça para a Terra. Hoje, os cientistas trabalham com 2 alternativas.
Podemos usar uma nave espacial para atingir o asteroide em um determinado ângulo e em uma determinada velocidade, desviando a rota para que ele não nos atinja, explica Lyndon Johnson, da NASA. A outra estratégia lembra o filme Armagedon. Na ficção, Bruce Willis lidera uma missão espacial para explodir uma bomba atômica num asteroide. Na proposta de um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa, aqui nos Estados Unidos, o trabalho seria feito por uma nave não tripulada. A parte da frente colidiria com o asteroide para abrir uma cratera. Lá dentro, a ogiva nuclear seria detonada, quebrando o asteroide em pedaços menores que seriam destruídos. 7 de fevereiro de 1950. Cuide dos animais durante estes dias. Eu sou o criador e preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhe alguns sinais de antemão. Altura em que você deverá colocar mais comida para deles. Vou preservar a propriedade dos eleitos, incluindo os animais, pois eles também precisarão de um sustento. Não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo para alimentar os animais. Aquele que sair perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão a minha ira. Tenha confiança em mim, e eu serei a sua proteção. Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima, mas vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunho dos tempos. Meus anjos, que devem ser os carrascos deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontudas. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombaram de mim e não acreditaram em minhas revelações. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei, nem as que divulgam a minha mensagem, nem mal virá para aquelas que estão no estado de graça e que procuraram a proteção da minha mãe. Para que você esteja preparado para essas visitas, eu lhe darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora de casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Lamente os seus pecados e implore a proteção da minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a raiva de Deus deve ser contemplada com medo e tremor. Aqueles que ignorarem esse conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará gases venenosos que serão difundidos em toda a terra. Aqueles que sofrem e morrem inocentemente serão mártires e estarão comigo no meu reino. Satanás triunfará, mas depois de 3 noites, o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, o sol brilhará de novo. Os anjos desceram do céu e espalharam o espírito de paz sobre a terra. Terão um sentimento de gratidão inconcebível àqueles que sobreviverem a essa terrível aprovação. O castigo iminente, com o qual Deus visitou a terra desde a sua criação. Também escolhi almas entre outros países, como a Bélgica, a Suíça e Espanha, que receberão essas revelações para que outros países também possam estar preparados. Rezem muito durante este ano santo de 1950. Reze o rosário, mas reze bem, para que suas orações possam chegar ao céu. Em breve, uma catástrofe mais terrível virá sobre o mundo inteiro, como nunca antes foi testemunhado. Um castigo terrível nunca antes experimentado. A guerra de 1950 deve ser a introdução a estas coisas, que logo aparecerá sobre eles. Ao contrário de todas as expectativas, quão indiferente eles estão se preparando para esses acontecimentos inéditos, através dos quais eles terão que passar tão brevemente. O peso do equilíbrio divino alcançou a terra. A ira do meu Pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de vocês, como muitas vezes fiz até agora. Os pecados dos homens se multiplicaram além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso cometido em atividades religiosas simuladas, falta de verdadeiro amor fraternal, indecência no vestir, especialmente nas estações de verão. O mundo está cheio de iniquidade. Essa catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento em que a luz do meio-dia do sol será substituída pela escuridão negra, ninguém deve sair de casa ou olhar por uma janela a partir desse momento. Eu mesmo irei em meio ao trovão e ao relâmpago. Os ímpios verão o meu divino coração. Haverá grande confusão por causa das trevas absolutas em que toda a terra se envolverá. E muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que lutarão pela minha causa receberão a graça do meu divino coração. E o grito: quem é como Deus?
servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados para que depois os justos possam voltar e ficar. No dia, assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair de casa ou olhar para fora da janela. A escuridão durará um dia e uma noite, seguindo por outro dia e uma noite, e outro dia, mas na noite seguinte, as estrelas resplandecerão novamente, e na manhã seguinte o sol ressuscitará, e será primavera. Nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir, assim como os discípulos no Jardim das Oliveiras. Eles devem orar incessantemente, e não ficarão decepcionados comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu a resgatarei. Você talvez pense que eu permitiria que meu pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo, se o mundo passasse da iniquidade para a justiça? Mas por causa do meu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem. Embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvas por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Ore, ore. Desejo suas orações, minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha, seus santos anjos, serão seus intercessores. Implore sua ajuda. Sejam valentes soldados de Cristo. Ao retornar da luz, que todos deem graças à Santíssima Trindade pela sua proteção. A devastação deve ser muito grande, mas eu, seu Deus, terei purificado a terra, e estou com você. Tenha confiança. Bom, meu caro irmão, aí eu vou deixar com vocês, né? Se você acha que isso de fato foi uma visão com Cristo, né? Até porque ele tinha as estigmas, ou se você acha que não, que Satanás pode se disfarçar de anjo, pode se disfarçar até do próprio Cristo, e tenha falado em nome dele, dando a entender que era ele e passando informações erradas, incentivando as pessoas a idolatrar ídolos, no caso, os santos católicos. Eu não sei, realmente é uma coisa, eu achei interessante o que ele falou ali, acho que pode sim acontecer, mas também tem esse lado que a gente que conhece as escrituras sabemos que o único que merece, né, o único que é digno de receber oração é o nosso Yahushua, o nosso Jesus Cristo, né? Acima dele apenas Deus. Então, eu acho que essa história de rezar para santo é uma coisa meio forçada pela Igreja Católica. Talvez, né, pela a crença do próprio padre, que crescido no sistema católico, ele tenha misturado a sua visão com a sua própria crença religiosa. Pode ter acontecido isso, mas também tem um outro lado que alguns alegam que isso pode ter sido o próprio Lúcifer, né, que se materializou ali de frente para ele e fazia-o inclusive sofrer com essas estigmas para enganá-lo e passar uma ideia errada do final do mundo. Bom, eu não sei, meus caros irmãos, isso aí são apenas teorias que as pessoas falam e eu estou deixando aqui para você. No final das contas, quem vai decidir isso realmente é você. Você acredita que isso, de fato, possa acontecer, que nós devemos ficar de olho, até porque dizem que nesses 3 dias de escuridão, caso ocorra, os demônios estarão andando pela terra. Por isso mesmo é que tem essa recomendação de você não abrir a janela. Então, pode ser, né, família? Não sei. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, se isso é só uma viagem, que isso nunca vai acontecer, ou que você acredita nas profecias. Então, meu caro irmão, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E tamo junto!